Circle of Inevitability, capítulo 1155. Dao. A figura de Lumian desapareceu abruptamente no cosmos sem limites, seguindo a conexão mística estabelecida pela resposta do dragão malévolo à sua oferenda, transportando-se para seu domínio. Ao redor dele havia camadas densas de cores sobrepostas e almas lamentando. O mundo espiritual. A menos que estivesse total e especificamente isolado, cada lugar estava conectado ao mundo espiritual e ao mundo astral. Este era um dos significados simbólicos de um pilar. No entanto, a espera por Lumian era um brilho avassalador que varria tudo. Era como se duas galáxias colidissem, destruindo o mundo espiritual. Lumian não permaneceu no mundo espiritual. Antes que o mar de luz o engolfasse, ele se transformou em um símbolo e conceito abstrato, adentrando o mundo astral. Uma torrente infinita de luz, calor e matéria surgiu atrás dele. Estendendo as duas mãos, Lumian criou uma porta diretamente para o mundo astral, em meio a uma composição de símbolos e conceitos, uma porta, pintada, em camadas e complexa. A porta foi aberta instantaneamente, e a figura de Lumian desapareceu do mundo astral. Seus olhos então contemplaram as formas colossais e entrelaçadas do dragão malévolo. Finalmente, ele chegou ao domínio onde o dragão jazia enroscado, um lugar onde ele não poderia desencadear calamidades. Ele chegou a esse local através de uma porta. O selo do contrato que ele ativou não era de Zedos, pois essa forma de transporte pertencia a criaturas do mundo espiritual e não podia acessar o mundo astral ou abrir uma porta. Em vez disso, ele usou um selo de contrato recém-adquirido, obtido há um mês de German Sparrow. Por sua natureza, os contratos de um contratante perdiam a capacidade de impor acordos ou obrigações à força ao atingirem níveis mais elevados de poder, sem o aprimoramento qualitativo proporcionado pela inevitabilidade. No entanto, se ambas as partes concordassem e honrassem o contrato de boa vontade, e o corpo e a alma do contratante pudessem suportar o poder transmitido pela outra parte, este permanecia efetivo. Tais conexões místicas, porém, eram frágeis e não podiam sustentar mais de dois usos, sendo facilmente rompidas. Antes de enfrentar a demônia primordial, Lumian se aventurou no mundo astral, onde buscou bênçãos angelicais de deuses verdadeiros para seus soldados marionetes. Ele também assinou um contrato com German Sparrow, que detinha a singularidade do caminho da porta, para se preparar para situações em que não pudesse contar com seus soldados marionetes. Na batalha anterior, enquanto a demônia primordial de fato se conteve, Lumian também o fez, mantendo algumas de suas cartas escondidas. Anteriormente, Lumian esperou até que o ritual de sacrifício surtisse efeito e o dragão malévolo respondesse antes de ativar o selo do contrato que representava o poder de alto nível do caminho da porta. Isso visava confundir o dragão com sua persistência e jornada, capturando-o em um momento de distração para que ele não detectasse ou interrompesse a conexão do contrato a tempo. Além disso, o ritual fortaleceu a conexão mística entre Lumian e o dragão, garantindo que ele pudesse localizá-lo e chegar ao seu destino, apesar da potente névoa de guerra do dragão. Os efeitos negativos de assinar um contrato sob a singularidade da porta com German Sparrow se manifestavam originalmente como se perder com frequência e encontrar entidades hostis e perigosas. No entanto, após ser enganado pelo tolo Klein, a desvantagem mudou para potencialmente se perder e encontrar entidades hostis apenas ao usar as habilidades do contrato. No cenário atual, a entidade mais hostil e perigosa para Lumian era, sem dúvida, o dragão malévolo. Assim que Lumian abriu a porta, para entrar no domínio selado do dragão malévolo, ele imediatamente sentiu as calamidades decorrentes da influência do dragão diminuírem.
O poder do desejo retornou, e ele entrou novamente em seu estado de lucidez ocasional. O dragão malévolo rugiu, emanando poderosos poderes de conquista e charme, mas, apesar de sua ferocidade, não conseguiu se libertar facilmente das correntes que o prendiam e dos inúmeros demônios que o prendiam. Enquanto confiava no rosto de vórtice caótico em seu ombro esquerdo para resistir à conquista e ao charme sem ceder rapidamente, Lumian permaneceu acima do dragão dentro do mar cor de sangue. Ele desativou a persona virtual e voltou seu olhar para os demônios aterrorizantes e carrancudos nas correntes que o selavam. Tendo aprendido com o Senhor Tolo sobre as origens das correntes e dos demônios, a expressão de Lumian era de respeito e admiração. Usando uma frase que aprendera deliberadamente com Franca na língua do continente ocidental, dirigiu-se aos demônios: companheiros taoístas, por favor, ajudem-me a pôr fim a esta calamidade. Os demônios aterrorizantes e retorcidos congelaram de repente. Caros taoístas, este antigo título, aparentemente perdido na história, ecoava em seus ouvidos. Suas expressões ferozes suavizaram-se. Em seus rostos fantasmagóricos verdes e brancos, havia um olhar de reminiscência. Ainda se esforçando para manter suas posições ao longo dos vários nós das correntes, garantindo que o dragão malévolo permanecesse selado e só pudesse usar habilidades como conquista e charme dentro do domínio, alguns deles estenderam as mãos para endireitar suas coroas tortas e esfarrapadas. Outros arrumaram meticulosamente suas vestes apodrecidas, expondo a carne. Alguns ergueram as mãos trêmulas para limpar as manchas de sangue do rosto. Um cavalheiro não deve perder sua coroa, mesmo na morte. O líder da seita Haoli, de pé ao lado do poço selador de dragões, também ouviu as palavras de Lumian. Como uma figura de alto escalão do rio da escuridão eterna, ele relaxou um pouco seu controle e supressão sobre os demônios. Os demônios levantaram suas cabeças e olharam para cima, gritando para Lumian em uníssono: companheiro taoísta, eu o ajudarei. Esses gritos se entrelaçavam e ecoavam, espalhando-se em ondas. Com a permissão deles, Lumian rapidamente os incorporou ao seu exército, tornando-os seus companheiros de equipe e soldados para resistir à poderosa conquista e ao terrível charme do dragão. Uma após a outra, as imagens fantasmagóricas em camadas dos demônios se materializaram atrás de Lumian, elas eram seus próprios espelhos. Os demônios no fundo do mar cor de sangue somavam dezenas de milhares, se não mais. Enquanto mantinham as correntes e o selo para impedir a fuga do dragão, eles aguardavam que Lumian liderasse seus eus espelhados em um ataque devastador contra a verdadeira forma do dragão. Os 6 braços de Lumian ou acendiam chamas intangíveis, formavam vórtices caóticos, agarravam chamas negras congelantes, sustentavam um altar vermelho ilusório, carregavam uma aura branco-acinzentada ou erguia uma bandeira queimada, tudo isso desencadeando ataques simultâneos contra o corpo maciço do dragão. Esses 6 poderes, pertencentes respectivamente ao sacerdote vermelho e à demônia primordial, se entrelaçaram para formar uma gigantesca espada negra de destruição. Os demônios espelhados também lançaram seus próprios ataques sob a patente de Lumian, especialmente aqueles que pertenceram à seita Haoli e suas facções relacionadas. Eles obtiveram aprovação e bênçãos do líder da seita Haoli do lado de fora do poço de selamento do dragão e do taoísta do submundo dentro do rio da escuridão eterna, cada um pegando emprestada uma gota da água escura e incolor do rio. Essas gotas se transformaram em inúmeras flechas ilusórias que preencheram o céu, voando em direção à espada de destruição de Lumian. Algumas foram repelidas pelas habilidades de equipe do sacerdote vermelho, enquanto outras se fundiram a ela. O que era o Dao? O Dao era uma perseverança de gerações, capaz de mover montanhas.
O Dao era uma faísca que poderia acender o fogo da pradaria. O Dao lutava contra os céus com alegria sem fim. O dragão malévolo rugiu, incapaz de desencadear calamidades ou desastres neste domínio. Ele só podia contar com habilidades como conquista e charme. Era restrito, assim como o Lumian. A destruição desencadeada por Lumian permaneceu confinada ao mundo dos espelhos, incapaz de alcançar a realidade. Enquanto isso, a verdadeira forma do dragão não estava dentro do espelho, ele estava selado e restrito. Os demônios que tomaram emprestada a água do rio da escuridão eterna, ambos seus eus espelhados e formas verdadeiras, sucumbiram um após o outro à erosão do poder da Sefira. No entanto, nenhum demonstrou dor, suas expressões eram calmas e serenas, com sorrisos de expectativa e esperança. Os demônios restantes, vendo a espada negra flamejante da destruição se aproximar cada vez mais do dragão, também sorriram. Venha, ataque-nos! À medida que mais gotas do rio da escuridão eterna se fundiam, a gigantesca espada flamejante que Lumian havia criado ficava menor e mais escura. Logo, ela se transformou em uma espada de tamanho normal, que qualquer humano poderia empunhar. A espada, totalmente escura, continuou a se contrair como se comprimisse os conceitos de tempo, espaço, criação, morte, destruição e renovação em um único ponto. À medida que o ataque espelhado se aproximava do domínio do dragão, o mestre celestial, o monge sagrado e outros ao redor do poço de selamento do dragão tornaram seus fenômenos cada vez mais evidentes, fundindo-se no poço. Com um estrondo, as águas vermelho-sangue se agitaram, quebrando corrente após corrente. No momento final, as figuras de alto escalão do continente ocidental levantaram o selo, permitindo que calamidades e apocalipses irrompessem no domínio do dragão. O ataque de Lumian atravessou o mundo dos espelhos, entrando na realidade e atingindo as cabeças do dragão malévolo. Atrás dele, os demônios se dissiparam um a um devido à erosão do poder da Sefirá. À sua frente, mais demônios desmoronaram sob a força da destruição. Ao ver isso, uma onda de intensa emoção irrompeu no coração de Lumian. Ele gritou alto: lutem! Lutar significava dar tudo de si, seguir em frente sem ceder. Lutar significava sacrificar-se com grande ambição, ousando mudar os céus e a terra. Lutem! Com este grito, Lumian cravou a espada instável e escura nos pescoços entrelaçados do dragão. Imediatamente, uma pequena singularidade escura se formou ali, dilacerando carne, chamas, aço e ossos ao redor, consumindo toda a autoridade, conceitos e símbolos. O corpo inteiro do dragão malévolo arqueou-se para trás, emitindo um uivo silencioso. Então, junto com as correntes seladoras e os demônios, foi devorado pela singularidade. A escuridão se desestabilizou, expandindo-se em uma explosão que liberou imensa luz e calor. Uma por uma, todas as substituições de espelho de Lumian se quebraram, e seu corpo apareceu contornado na borda do domínio. Ele olhou para frente e viu apenas o vazio, não havia mais nada. Mas naquele momento, uma aura frenética e violenta do dragão começou a invadir o vazio novamente. Seu corpo enorme estava se reformando. Como uma consciência derivada da cidade da calamidade, seu espírito era indestrutível. Uma vez obliterada sua forma física, ele logo poderia renascer da cidade da calamidade. Os cultivadores do continente ocidental não haviam matado o dragão quando puderam selá-lo num domínio onde a maioria de seus poderes e calamidades foram anulados. Eles entenderam que era inútil. Ao ver isso, Lumian não ficou desapontado, ele estava preparado. A segunda fase da batalha estava prestes a começar, um puro choque de consciências. Ponto.